muito bem-vindos ao nosso podcast Habitação em Pauta. Estamos dando aqui sequência em uma série de conversas onde o assunto, onde o foco é a habitação. Estou aqui com meu parceiro Diogo Reis. Tudo bom, Diogo? Bom demais. Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí de Habitação em Pauta. E hoje, Leandro, a gente está com mais um convidado que é essencial para esse setor, que é o setor de habitação, que é o que a gente faz. Então, estamos aqui hoje com o João Henrique. O João Henrique, ele é superintendente de rede da Caixa Econômica Federal e ele é responsável por toda a organização nossa aqui do estado de Mato Grosso. João Henrique, bem-vindo aqui ao nosso podcast Habitação em Pauta. É um prazer tê-lo aqui com a gente. João, conta pra gente como que começou a Caixa Econômica na sua vida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho de habitação, que é o nosso core business da Caixa. E segundo, para mim é uma grande honra representar a Caixa em toda e qualquer oportunidade, ainda mais falando do assunto tão bom e tão importante qual a habitação. Tá? A minha história com a Caixa começa em 2006, eu sou do interior de São Paulo, assim como vários mato-grossenses que aqui estão, não nasci aqui, mas me considero um mato-grossense nato de coração, que ama muito essa terra. Legal. Entrei na Caixa em 2006, no Paraná, fiquei 1 ano em Maringá, e aí tive a oportunidade de vir para Cuiabá, e estou aqui desde então, né? Em 2009, mais ou menos, eu fui para a Superintendência de Rede da Caixa como assistente regional, passei por Rondonópolis como gerente PJ, Itiquira como gerente geral, Primavera gerente geral, Capital como gerente geral, assumi em 2016 como gerente regional da Caixa, fiquei por quase 4 anos, aí mudou o modelo, me tornei superintendente executivo aqui em Cuiabá, nas agências de Cuiabá, por aproximadamente 2 anos e pouco, e em 2022 eu tive a oportunidade de ir para Brasília, chefiar o agro da Caixa, né, a superintendência de rede do agro da Caixa por 2 anos, e aí eu fui aprender realmente o que é o agro, né? Aqui a gente conhece muito do agro, mas o agro Brasil é muito grande, é um segmento fantástico. E no ano passado, em julho, tive o convite para voltar para cá e poder trabalhar com essa equipe maravilhosa que tem da Caixa aqui em Mato Grosso e poder retribuir um pouquinho de volta para esse estado tudo que eu pude oportunizar e conquistar aqui durante esse período. Que legal. Quase um mato-grossense, então, João. De coração, com certeza. Que legal. Comeu cabeça de pacu, apaixonou. Muito, muito. Aqui eu casei, tive filhos, Que construí meu patrimônio, então tô em casa, tô literalmente em casa. Maravilha. João, agora sim, é impossível a gente falar de habitação e não falar de Caixa Econômica, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a importância da Caixa Econômica na habitação do Brasil. A Caixa ela tem um papel fundamental e essencial na habitação do país, né? Quando a gente olha, a nossa missão de ser é transformar a vida de todos os brasileiros, se tornando indispensável. Então, esse lema da Caixa está previsto até 2030 no planejamento estratégico do board da empresa. E é importante a gente pensar nisso, porque a Caixa, na habitação, ela se torna isso. Ela se torna indispensável e ela transforma a vida do cidadão brasileiro. Quando a gente olha para o core da Caixa, que é a habitação, a gente detém 70% de todo o mercado nacional, ou seja, de cada 10 imóveis financiados no Brasil, 7 são da Caixa. É um share de mercado muito importante, né, João? Gigantesco. Quando a gente vem para Mato Grosso, por exemplo, de cada 10, 9,2 são da Caixa. Então a gente tem maior ainda. É maior ainda. Então a gente tem uma representatividade grande. No ano passado foram mais de 223 bilhões de reais colocados em habitação no país, uma carteira de mais ou menos 850 bilhões de reais, é um crescimento de 15% só no ano passado. Então a Caixa tem sim um papel essencial, fundamental, para transformar e continuar movimentando essa grande roda da economia que é a habitação. E, João, quando a gente fala de habitação, automaticamente as pessoas já lembram do Minha Casa Minha Vida, né? Dentro de todo esse know-how da Caixa Econômica, que é responsável por todos esses números, qual que é o papel específico da Minha Casa Minha Vida nisso tudo? Eu queria contar uma história para vocês. Quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, lá atrás, pela gestão do presidente Lula... Foi em 2009? Não, antes um pouquinho. O que se colocou como objetivo para a Caixa naquele momento, né? O objetivo era a Caixa ter, ou construir, ou viabilizar a construção de 1 milhão de moradias. Né? Esse era o objetivo, 1 milhão. Esse era o objetivo inicial. Hoje a gente passou de 10 milhões de moradias em todo o país, com uma retomada muito forte nos 10 milhões só do Minha Casa Minha Vida. Só do Minha Casa Minha Vida.
Então, assim, a Caixa ela exerce um papel fundamental e essencial dentro do programa, porque ela gerencia todo o programa, ela faz análise dos empreendimentos, ela aprova os financiamentos, ela libera recursos e ela gere o principal fundo que alavanca o Minha Casa Minha Vida, que é justamente o FGTS. Isso vale tanto para os empreendimentos de mercado, né, que é aqueles que a pessoa financia e compra, quanto para o faixa 1, que a gente diz que é aquela casa que no final ela acaba sendo doada ou financiada a custo praticamente zero para o mutuário. Quando o mutuário, por exemplo, é do Bolsa Família, ele não tem custo nenhum naquele imóvel. Então a Caixa faz todo o gerenciamento do programa Minha Casa Minha Vida, do começo ao fim, né? E óbvio, tem como grande principal parceiro, além do FGTS, o Ministério das Cidades, que é quem é da onde oriunda todas as portarias. João, quantos por cento do fundo de Minha Casa Minha Vida vem do FGTS? É 100%? 100% do fundo de mercado vem do FGTS. Isso é muito importante saber, né? Isso é muito importante. Esse ano, por exemplo, o Ministério das Cidades já divulgou a portaria do faixa 1, que é aquele imóvel que não é comercial, tá? Aquele que não é vendido. É aquele que é doado, existe um cadastro, uma inscrição por parte do mutuário nas prefeituras e tal. Então, esses imóveis, só esse ano, na última portaria agora de março, né, abril, o governo federal divulgou 100 mil unidades. Então, quando a gente olha para isso, fala assim, pô, mas a casa é doada, né, não gera retorno. Cara, gera um retorno gigantesco porque ele movimenta a roda. É um monte de construtor ali construindo, mão de obra, é a pessoa que recebe a casa e reinveste na casa com uma área, com um muro, enfim. Então é uma roda que gira constantemente. O pessoal fala, né, que a construção civil ela é responsável de imediato para o crescimento de uma cidade, de um estado, né? Quando a construção civil ela tá esquentada, ela tá quente, eu acho que tudo está crescendo, né? Com certeza, com certeza. João, e dentro de Mato Grosso, se a gente pensar, comparando Mato Grosso com o Brasil, como que estão os números aqui da Caixa Econômica? Como que vocês fazem uma divisão em todo o Brasil de quanto aplicar em cada estado, quanto financia? O Mato Grosso hoje, falando em números, a gente é um dos maiores que mais fazem financiamentos ou fazem habitações da Caixa Econômica comparado a outros estados. Como que é um pouquinho desses números aqui nossos? Assim, ó, eu acho que é primeiro importante salientar que a habitação tem a ver com a quantidade de população. Né? Então não tem como eu me comparar com São Paulo, com Rio, com Minas, isso está fora de cogitação. Mas quando a gente olha para números proporcionais, a gente tem uma representatividade extremamente relevante. Como eu disse, de cada 10 unidades financiadas, no estado, 9 são da Caixa. Quando a gente olha no ano passado, por exemplo, a gente financiou do Minha Casa Minha Vida no estado de Mato Grosso aproximadamente 13 mil unidades. Quando a gente olha no total, nós estamos falando em 17 mil unidades no ano passado. Né? Mais de aproximadamente 3 bilhões de reais investidos somente aqui. Então a gente tem um papel relevante e central nessa locomotiva que é a habitação dentro do estado. E uma das dúvidas, acho que é o que mais tem, quando as pessoas escutam, Minha Casa Minha Vida, já a gente vai entrar naquela pauta de falar de faixas, né? Faixa 1, faixa 2, a diferença, para quem que é o quê. Mas muitas pessoas acreditam que o Minha Casa Minha Vida ou o financiamento imobiliário da Caixa, porque vale lembrar todo mundo que a Caixa Econômica não faz só o Minha Casa Minha Vida, né? Ela faz o financiamento imobiliário. Tem outros produtos, né? Tem outros produtos ali que eu acredito, igual você falou, como ela é responsável pela maior parte da habitação do Brasil, ela tem diversos segmentos dentro da Caixa Econômica. Mas muitas pessoas acreditam que tem uma dificuldade muito grande ou que o programa Minha Casa Minha Vida não é para ele. Como que funciona para as pessoas conseguir financiar um Minha Casa Minha Vida? Qual que é o primeiro passo para ela conseguir isso? Assim, ó, primeiro eu queria só falar o papel da Caixa, né? A gente fala muito de habitação, mas a Caixa é um grande banco, é um banco continental, né? É um banco que tem 150 milhões de clientes, uma história de mais de 160 anos. É um banco que foi criado essencialmente para atender a condição de vida dos mais vulneráveis. É o banco do povo. Isso está na nossa história e mais do que está na nossa história, isso está no nosso DNA de funcionário e a gente transmita isso através da nossa cultura. Tá? É importante dizer isso. Isso faz com que todos os benefícios, tudo seja ali concentrado na Caixa Econômica. Tudo. Né? Quando a gente olha para o Estado, por exemplo, a gente tem, no ano passado, 6 bilhões de reais em forma de benefícios sociais aplicados aqui no Estado de forma direta. Bolsa Família, Pé de Meia, auxílios de toda a natureza. Então, a gente tem, sim, uma concentração na Caixa. Além de fazer habitação, a gente também é o banco da micro e pequena empresa.
A gente é o banco das grandes empresas, a gente é o banco da pessoa física e do servidor público e a gente é o banco do atacado e do agronegócio. Tem que ter gente para dar conta disso tudo, hein, João? Então a Caixa é esse grande profusor aí dentro de uma alavanca propulsora dentro do país e trabalhamos como agente de políticas públicas. Então, ponto. E traduzindo, para quem não entendeu, é o banco principal das incorporadoras. Né? Então, todas as incorporadoras aí que são responsáveis pelas construções de unidades de habitações de Mato Grosso, o seu principal banco é a Caixa Econômica. A Caixa Econômica. Sim, trabalham conosco de forma direta ou indireta, tá? Quando a gente olha para a habitação e olha para o Minha Casa Minha Vida ou para o FCBPE, que é também uma outra forma de financiamento, a gente costuma dizer que a habitação ela gera dignidade. E às vezes as pessoas elas ficam reticentes. Pô, mas eu tenho uma renda só de R$ 2.800. Será que eu posso adquirir o meu imóvel? Assim, ó, qual que é a premissa básica para adquirir o seu imóvel? Primeira coisa, cara, tá com o nome limpo. Essa é a primeira coisa. Isso é o básico, né, João? É o básico. A gente não consegue financiar se a pessoa tem uma restrição cadastral, né? Ou teve alguma restrição no passado que ela não resolveu dentro do mercado bancário. Importante dizer isso. Certo. Tá? Essa é uma premissa básica. Até, então, João, isso é uma informação que eu acho legal a gente até enfatizar. As pessoas não sabem disso, né? Mas não é porque ela deixou ali uma dívida antiga para trás, que hoje o nome dela está limpo, que automaticamente ela vai conseguir um crédito no banco, né? Aquilo ali fica no histórico dela, porque o banco, na verdade, ele não é obrigado a financiar para uma pessoa, né? Ele vai fazer uma parceria com aquela pessoa. Então, quando ela deixa alguma coisa para trás, fica ali um lastro, né? É mais ou menos uma pessoa que a gente costuma dizer assim, foi numa grande loja de varejo, né? Comprou lá o seu celular, né? Deixou de pagar, depois de 5 anos ele sumiu a restrição e aí ele volta lá para comprar de novo, né? Naquela loja ele não consegue comprar parcelado. O cara fala, peraí, vou ficar... né? Então, isso também acontece na Caixa Econômica como qualquer empresa, tá? Mas é importante dizer que a gente tem, sim, uma gama de clientes e eu costumo dizer sempre isso, assim, ó, o Brasil é um país de gente muito trabalhadora. Então, a gente dá essa dica porque, eventualmente, todo mundo passa por alguma situação. Claro, sem dúvida. Né? E então, você dando essa dica, João, significa que ele pode ir atrás, ele pode resolver. Não é uma coisa que é para sempre, sim. De forma nenhuma. Isso aí não é algo que marcou um X no cara, vai pro resto da vida, não. Muito pelo contrário. Mas às vezes ficou alguma pendencinha que ele precisa regularizar, né? Sim. E é natural da vida de todo mundo. Todo mundo passa pelos seus altos, seus baixos, resolvendo é o que importa. Perfeito. E aí, tendo a documentação necessária, a gente inicia o processo de análise. O próprio site da Caixa tem um simulador. Eu acho que o primeiro passo é ter um nome limpo. O segundo passo é fazer uma simulação no site da Caixa para identificar se aquele valor do imóvel cabe na tua renda. Porque isso é importante também. E o terceiro passo, efetivamente, é levantar a documentação do imóvel que você já escolheu, do empreendimento que você escolheu para investir, né, ou para transformar a sua vida e ter dignidade. E aí sim, começar o processo de financiamento. Então, acho que o básico é isso. E os documentos são coisas simples, só te cortando, Diogo? Os documentos quais são os documentos, basicamente? Comprovante de renda, como é que é isso? É o documento de financiamento. Documento pessoal, né? RG, CPF, comprovante de renda. E aí, como eu digo comprovante de renda, aí tem olerite, tem imposto de renda, tem extrato de movimentação bancária, tem prolabore. Então, documento de renda tem diversos, tá? Segundo, em relação ao imóvel. Então, matrícula, né, IPTU. Então, os documentos que comprovam que aquele imóvel existe. Quando é através de construtora, já tem um calhamaço que aí a própria construtora já deixa pronto. Quando é individual, aí ele precisa ir atrás dessa documentação, ou através de um corretor, né, ou através de quem está propiciando ou negociando a venda ali propriamente dita. Eu fiquei curioso, João, com essa parte que você falou de fazer uma simulação. Essa simulação, você diz, é em site, ele tem aplicativo, é muito difícil, é complicado para as pessoas fazerem uma simulação, porque hoje a gente está vivendo uma geração que é ligeira, né? Então é legal saber disso, porque às vezes as pessoas não sabem dessa informação, que ele consegue ali dar uma simulada, ver como que é essa simulação. Sim, no próprio site da Caixa, né, www.caixa.gov.br/habitação, para ficar bem facinho, né? Você tem um simulador de financiamento habitacional. Então lá dentro ele vai colocar o CPF, a data de nascimento, o contato dele, valor que ele quer financiar de imóvel, né? Em 2, 3 telas ele já vai ter o financiamento, vai sair quanto que sai o financiamento,
no sistema Price, no sistema saque, qual que é o prazo máximo que ele quer financiar ou que ele pode financiar. Por exemplo, se ele tiver 60 anos, ele não vai conseguir financiar em 420 ou 360. Isso é uma informação importante. Muitas pessoas não sabem, né? Quando você vai ficando mais velho, a tendência é diminuir a quantidade de parcela. O prazo máximo é 85, né? Então, se ele tiver 80, ele só consegue 5 anos de financiamento. Então, tem essa regra, né? Que é... Nossa, que legal essa regra, eu não sabia. Como que é, João? Repete pra gente essa regra. Até 85 anos, a gente consegue financiar o imóvel. Então, se ele tem 80 anos, ele vai poder financiar no máximo 5. Entendi. Então, se ele tem 70, 15. 15. E Se assim ele tem por 60, 20, no máximo 25. Entendeu? Bem legal, bem legal. Então, lá no site, no aplicativo, ele vai ter acesso bem tranquilo, não precisa fazer cadastro, ele já consegue simular e tudo mais. Nada. Mas não necessariamente que aquilo é a verdade. A aprovação é outro, aquilo é só a simulação. Depois, com a construtora, que ele tem a certeza. Perfeito. Então, aquilo lá é uma simulação. É importante dizer que aquilo que ele informa de renda, a Caixa vai calcular em cima dos 30%, tá? E aí, a efetivação daquilo vai depender de uma análise cadastral. Por quê? Porque a Caixa pode comprometer no máximo 30% da renda. É aí que vai ver se a pessoa, o que ela tem de crédito na praça, nos outros bancos e tudo mais. Exatamente. Pode ser que ela tenha um crédito em outro banco, pode ser que ela tenha uma prestação, um comprometimento muito alto, e aí ele não consiga efetivamente comprometer os 30%. Sim. Então, a avaliação de risco é que vai determinar se aquela pessoa vai passar ou não na avaliação. Inclusive, no aplicativo de habitação da Caixa, né? Acho que é legal compartilhar isso, porque tem coisas que... Nós também estamos nesse mundo VUCA e transformando digitalmente todo dia. A Caixa está nessa evolução constante. Sim. E no aplicativo de habitação da Caixa, esse ano, a gente disponibilizou para o cliente a simulação e o início do financiamento a partir dali, se ele quiser. Né? Que legal, então, por lá, ele consegue iniciar a jornada completa até ele ser convocado aí numa agência, assinar os primeiros documentos. Então, ele também consegue ali simular e ter o avanço do começo ao fim. Tá bom? Show de bola. Até isso que eu queria falar, porque eu tenho a percepção, porque eu sou cliente da Caixa também, né? Eu também. Isso é importante. Isso é importante. Eu também. Então, quanto cliente, posso estar, eu acredito que não esteja equivocado, mas eu tenho essa percepção de que está tendo uma evolução digital, uma melhora em relação aos aplicativos e tudo mais. Tem facilidades que antigamente a gente não tinha, hoje em dia a gente consegue fazer. Na Isso é minha muito percepção, eu vejo a Caixa com essa parte de habitação, ela é muito à frente de outros, né, João? Assim, nessa questão de igual de simulação de aplicativo exclusivo para habitação. Eu acredito que nisso aí a Caixa Econômica tira o chapéu na frente de todo mundo. É o nosso core, né? É aquilo que a gente faz de melhor. Mas nada que a gente não possa melhorar. A Caixa, no seu planejamento estratégico 25-30, ela tem estimado aí alguns bilhões de reais, né, voltados especificamente para desenvolvimento de tecnologias que atendam à necessidade dessa geração e desse mundo VUCA que nós estamos vivendo, né? Não só por uma necessidade de sobrevivência, não, porque todo banco tem que evoluir, mas principalmente para atender a necessidade do cliente, né? O centralismo no cliente. Isso vale para tudo. Isso vale para habitação, isso vale para as construtoras, isso vale para a Caixa, isso vale para qualquer empresa. O centralismo no cliente é a chave para a gente ir para o próximo passo. As tecnologias são importantes, mas eu acho que além da tecnologia é ter esse olho no olho que a nossa capilaridade faz com que a gente tenha. Essa sensibilidade, né? Sensibilidade, conhecer a pessoa, saber entrevistar, saber aconselhar, porque nós estamos falando aqui em 30% da renda. Sim. Então, às vezes, a pessoa no afã, na emoção, não, eu dou conta de pagar, quero pagar, e aí não adianta a pessoa comprar e depois. Ela consegue pagar? Então, a gente não quer que aquilo se transforme numa frustração futura. A gente quer que aquilo realmente se concretize num sonho duradouro. Então, esse feeling, o digital nunca vai tirar. Essa conversa no olho digital nunca vai tirar. E a Caixa tem esse atendimento, né? E a gente entende de gente, né? A gente tem uma estrutura no estado hoje, vou falar por Mato Grosso, né? A Caixa tem 87 mil empregados hoje, mas no Mato Grosso a gente conta com 63 agências, né? São 60 gerentes gerais aí voltados para atendimento, com equipes voltadas para atendimento, 7 superintendências executivas dentro do estado, uma de habitação, uma de governo e outra de gerenciamento de rede, uma superintendência, uma gerência de habitação específica para análise de empreendimentos, né, que cuida especificamente de habitação, uma específica de governos, uma superintendência executiva de atacado. Então a Caixa tem todo um time voltado para atender as necessidades desse estado, assim como tem em cada canto, em cada uma das 70 superintendências de rede da Caixa espalhadas pelo país. Tá? Show! João, então, pelo que eu já entendi aqui, você já deu 2 dicas para os nossos ouvintes aqui. Ó. A primeira
é que ele tem que ter o nome limpo e sempre verificar se não deixou nenhuma dívida para trás no banco. A segunda, tomar cuidado com comprometimento de renda, então, né? Que isso é importante. Então, só para deixar claro que já temos 2 dicas aqui para o pessoal. Já entrando nessa questão de juros, eu acho que essa é uma das dúvidas mais importantes. Eu posso dizer, Diogo, né, como a minha área é da parte de diretoria comercial, eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas ali de juros, porque eles focam bastante em subsídios. Hoje a gente, né, no estado de Mato Grosso, aí, a gente tem uma parceria incrível, já já a gente vai falar dessa parceria da Caixa Econômica com o estado, com o MTPAR, enfim. E as pessoas focam muito naquele imediatismo, né? Ah, eu ganhei 10 mil daqui, ganhei 20 mil do governo federal, ganhei isso, ganhei aquilo. Mas às vezes elas esquecem que os juros é subsidiado. E esse, na verdade, é o mais impactante, porque quando a gente joga 35 anos, né, que são ali o prazo máximo, 420 meses hoje, dentro da Caixa Econômica de financiamento, faz uma diferença muito grande. Então explica para o pessoal, esse juro subsidiado, como que ele é? Hoje no mercado aí você acha que está quanto mais ou menos os juros anual? Hoje na Caixa Econômica você pode dizer uma média para a gente, ou quanto começa, em quanto que é? É o governo federal que subsidia isso? Como que é esses juros do Minha Casa Minha Vida? Esse assunto é polêmico, né? Porque nós estamos no meio de uma Selic a 14,75, né? 15% ao ano, né? Então, assim, ó, eu não sou economista, né? Então, eu vou falar do meu conhecimento, assim como eu tenho pouco, mas eu vou falar um pouquinho, tá? Então, o que a gente analisa? Primeiro, assim, ó, a gente tem uma taxa básica de juros no país determinada pelo Banco Central através do Copom. Ponto, tá? Essa taxa está em 14,75. O que essa taxa diz? Esse é o custo do dinheiro. Então, no mínimo, o banco, quando vai te emprestar algum dinheiro, ele pagou 14,75 por aquele dinheiro ao ano. Ponto. Então, logicamente, se esse dinheiro fosse meu e eu fosse emprestar ele pro Leandro ou pro Diogo, eu emprestaria 15, ele por 14,75 mais o que eu espero ganhar. Sim, beleza? Claro. Então é isso. Se eu espero ganhar 5%... Pra não sair perdendo, né, João? Pra não sair perdendo. Então hoje, para não sair perdendo, ele tinha que começar com 14,75. Perfeito. Então essa é a conta. Certo. Mas aí quando a gente vai pro Minha Casa Minha Vida, né, que eu acho que é a mola propulsora, quando a gente vai pro SBPE, só para falar para vocês, a taxa do SBPE hoje está entre 10% e 13% ao ano, tá? Imóveis de maior renda, pessoas de maior renda, então, que inclusive também está dentro do parâmetro, porque eu estou emprestando menos que a Selic. Sim, sem dúvida. Beleza? Beleza. E esse imóvel vai até 420 meses. O Minha Casa Minha Vida, ele vai até 360 meses e a taxa de juro dele é flutuante a depender da renda. Então, ele vai de imóveis, né, ou de rendas, né, começando em 4% ao ano. 4% ao ano, uma Selic de 14,75 até 10% ao ano. Então, assim, é um baita subsídio. Sem dúvida. Né? E a gente tem, sim, uma parceria, daqui um pouco, se você quiser que eu falo, né? Assim, a gente tem uma parceria com o Estado, o mutuário, ele ganha um subsídio do Estado, ele ganha um subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, que pode chegar a 55 mil reais, a depender da renda dele, e é muito bom. Sim. Ele tem o próprio FGTS dele, que ele pode dar de entrada, que é uma das formas previstas em lei para ele desbloquear o dinheiro do FGTS. É uma das formas previstas em lei para isso. Ou seja, a pessoa tem lá anos guardado um FGTS, é uma das formas da lei que ela consegue pode usar. João, vou financiar 150 mil, tenho 100 mil de FGTS. Amortiza no contrato de cara, paga juros só sobre 50, tá? E o mais importante, né? A gente olha assim, quando a gente olha nesse escopo, a gente percebe que aproximadamente, vou dar um número, tá? A cada 100 mil reais, 20 mil, mais ou menos, engloba os subsídios gerais, 20% do valor. Certo. Os outros 80 que sobram, eles são financiados. E nesses financiados, a gente paga uma taxa média de 7% ao ano, numa Selic de 14,75. Então, faz muita diferença. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que paga hoje R$1.000 de prestação, né, contratando a 7% ao ano, se ele fosse contratar em uma taxa de 12, eu não vou nem jogar a taxa de 14,75. Ele pagaria exatamente 1.473 de prestação. Então, 47% a mais de impacto na renda familiar daquela pessoa, só com essa diferença de taxa de juros de 7% para 12%.
Em Tá? mais de 30 anos, né? Então faz uma diferença E mais de 30 anos. gigantesca. Não ali tem no como final. não falar que não é um programa que tem um cunho social, evidentemente, né? Com tudo isso que a gente tem de subsídio, de facilidade. Assim, eu acho que o Minha Casa Minha Vida, como eu disse anteriormente, ele é o maior programa de habitação da história do Brasil. É um dos legados, né, do presidente da República hoje, Luiz Inácio Lula da Silva. É um legado, Indiscutível, isso é indiscutível, né? O programa ele é bem estruturado, né? É um programa bem estruturado, é um programa que beneficia milhares de famílias. É um programa que tem como grande parceiro, né, o Ministério das Cidades, que organiza o programa, a Caixa que executa e o FGTS, que é da onde sai esse dinheiro subsidiado. Mas para isso acontecer, é um esforço a muitas mãos. Né? Sim. Não é uma coisa que eu Caixa coloco. Não. Não. Existe um esforço concentrado por parte do governo federal para que o programa continue a girar e a cada vez mais alavancar o setor econômico da construção E é civil. legal falar do FGTS sempre, João, para as pessoas entenderem que esse dinheiro está sendo bem aplicado, né? Então, assim, é um dinheiro que volta para a população ali, e a população que mais necessita mesmo, né? O FGTS ele é o maior financiador de infraestrutura do país, não só habitação, mas a ampla maioria das obras públicas, né, de ponte a asfalto, sai do FGTS, né? Assim, é um dos grandes trunfos aí, trilionários que o Brasil tem para investir em um país que tanto precisa de infraestrutura. Uma dúvida que eu sempre tive. Então, o funding de Minha Casa Minha Vida vem do FGTS e do SBPE da poupança, é isso? Perfeito. Então- O SBPE é um mix dos recursos de poupança com o LCI, tá? Então é esse mix aí que compõe a taxa do SBPE. Ô, Leandro, você falou umas 3 vezes fund aqui. Vamos ajudar algumas pessoas que não entendem. Explica pro pessoal o que é Fund isso. é captação de recursos, né? A forma como que a gente vai fazer. Da pra onde pegar- vem a da onde fonte. vem a fonte, exatamente. Show, só para Perfeito. deixar mais claro para algumas pessoas. E a gente fala, a gente tem faixas de renda na Caixa, né? E o legal é ver que quem é mais ajudado é quem precisa mais. Então, justamente vem por conta dessa classificação de faixa, né? Então, esses juros, como você estava explicando para a gente, ele é proporcional a isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais disso para o nosso público aqui, João. Perfeito. Assim, a gente... eu não sou advogado, né? Não estudei direito, mas o símbolo da justiça é que ela é cega. Perfeito? Só que ela atende os desiguais de maneira desigual. E tem que ser assim. A lei ela é feita para isso. Ela é feita para olhar para todas as camadas. Sim. O Minha Casa Minha Vida, ele tem essa incumbência. Por quê? Porque ela dividiu em faixas o subsídio e a taxa de juros. Então, quem ganha menos, por uma questão de igualdade social, por uma questão de poder propiciar com que todas as pessoas tenham o direito de adquirir uma casa e ter dignidade, ele foi dividido em faixas. Então, quando a gente pega lá o faixa 2 que a gente tem, né, ou faixa 1, por assim dizer, é a pessoa que tem renda de até 2.850. Então, ele pode financiar dentro da primeira faixa do Minha Casa Isso é Minha renda Vida. familiar, João? É uma renda Renda familiar. familiar. Então, Renda somado familiar. ali... Somado. Então, entre Legal. ele e a esposa. Perfeito. Entendeu? Tá. Daquilo que é formal. Ok? Ok. Ele financia com taxa de juros de 4% com subsídio de até 55 mil. 4% até 50 mil de subsídio. Até 55 mil de subsídio 55 do mil. governo federal. Beleza? Beleza. Se ele tiver uma renda entre 2.850 e 4.700, a taxa pula para 7, que é a média. A média está ali entre 7, 7,5. E esse é o faixa tá? 2. Esse é o faixa 2. Tá. Tá bom? A renda entre 4.701 até 8.600, a taxa de juros é 8,16 ao ano, tá? E a faixa de renda entre 8.600 e 8.601 até 12 mil é o faixa 4, que foi criada Que é uma agora, novidade esse agora, né? ano, que é uma novidade, que é 10% ao ano, tá? E, João, então, se a gente falar de juros, hoje não existe nada no mercado parecido, né? Não tem como, nenhum outro banco não consegue, até por causa da taxa Selic hoje. Então, com a taxa Selic, aí sim as pessoas têm que correr numa caixa econômica e tentar financiar seu imóvel, porque a gente nem sabe o quanto isso vai durar, né? Se vai ficar, porque tudo isso ele pode mudar de repente essas taxas de juros de acordo com algum normativo, alguma coisa assim? É uma política de Estado. Hoje o Minha Casa Minha Vida é uma política de Estado, né? O governo federal, ele tem ratificado o programa, né? Hoje, atualmente, é o ministro Jader Barbalho Filho, né? Sobre o Ministério das Cidades. Ele tem intensificado o programa voltou com muita força, né? Em Mato Grosso a gente tem
Tem isso, vocês estão vendo isso rodando pelo Sim, estado aí, né? sim. Então, Sim. o programa ele tá a passos muito largos. Essa portaria foi reeditada agora. Eu tenho certeza que ele é um dos pilares centrais para a gente continuar avançando e ter cada vez menos desemprego no país, distribuição de renda. Então, assim, eu acho que é um dos pilares da economia hoje, né? Independente governamental, ele é um dos pilares da economia, o Minha Casa Minha Vida. Tá? Não, isso é legal, porque assim, deixar claro então para as pessoas, se você conseguir uma aprovação dentro do Minha Casa Minha Vida, não existe nada melhor hoje no mercado. Aquilo, se você está buscando um imóvel, aquilo vai ser o melhor. Dentro do Minha Casa Minha Vida não tem nada melhor. Entre essas 4 faixas. Porque se a gente está falando que a quarta faixa é 10%, e hoje a taxa está em Selic 14,75, então não tem... Não vai- tem nada melhor. Existem só algumas, tem algumas nuances, assim, ó. O que é importante salientar? Né? Primeiro que esse tem que ser o único imóvel financiado da pessoa no município que ele mora. Tá? Então, se ele quiser, João, eu comprei meu imóvel e agora eu quero fazer um outro investimento. Sim, ó, você pode, mas aí você vai para uma taxa fora do subsídio do Minha Casa Minha Vida. Esse Lembra? imóvel ele que precisa ser novo, João? Do Minha Casa Minha Vida, sim. Então, assim, a gente tem as faixas enquadradas, então, por empreendimento ou imóvel novo, né? Consultor Sim, individual também pode, tá? Então, o imóvel tem que ser novo. Tá. E hoje não tem nada igual. Essa comparação da taxa não existe, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa vai lá, quer comprar um imóvel usado, né? Quer comprar um imóvel... E aí também vale o investimento, né? Como eu disse, a taxa de juros da SBPE está entre 10%, né, e 13% ao ano. Então, quando a gente olha para esse tipo de taxa de juro, pô, na Selic de 14,75 ainda compensa. Né? Sim. Quando você coloca na ponta do lápis, muitas vezes vai ser bem mais em conta do que o aluguel pagando algo que é seu. Sem dúvida. Né? Então, Não, essa é a conta. Isso é sem dúvida. Eu também concordo com você quanto a isso, porque tem gente que tem medo, João, assim, eu como voltando essa parte da parte comercial, as pessoas têm medo, às vezes, de sair do aluguel, criando um compromisso que, às vezes, ela fica com medo de não honrar. Só que ela esquece que tudo aquilo que ela pagou é dela, né? Então, assim, o imóvel não se perde. Então, assim, é algo assim que depois ela consegue, numa emergência, ainda fazer uma negociação com a Caixa Econômica, ou numa pior hipótese, desfazer, mas sempre com equilíbrio ali, conversando com a Caixa, vendo qual que é a melhor forma. Então, assim, ela não perde, né? Com certeza, entre alugar e comprar, eu acredito que seja comprar a melhor saída mesmo. Sem dúvida. E assim, ó, só para falar índice de inadimplência, né? Porque é importante. A gente tem um índice de inadimplência no estado próximo de 1,4%. Então, assim, é um índice extremamente baixo, tá, quando a gente olha para a habitação. Tá? E mostra que a gente tem um estado com uma faixa de renda elevada, Sim. que consegue realmente honrar os seus compromissos. Os mutuários conseguem honrar com os seus compromissos. O imóvel, a casa, é um bem que para o brasileiro é algo essencial. Além de ser um sonho, é algo essencial. E ele busca honrar. Para aqueles que muitas vezes não honram, né, que estão em atraso, e lembrando que esse percentual meu segue o padrão Brasil, tá? A Caixa está fletando nesse patamar. Né? Mas quando a gente olha para dentro do estado, a gente observa que ele é muito volátil. Porque às vezes ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, ele permanece ali na casa do 1,4, 1,3, mas isso não quer dizer que a pessoa está perdendo imóvel. Às vezes ele está passando uma dificuldade momentânea ali, de 90 dias, está com alguma situação emergencial, busca a Caixa, renegocia, prorroga, alonga, usa o FGTS. Então, a gente tem diversas condições e possibilidades para continuar com que essa pessoa honre. O nosso objetivo, você vai perceber isso, que jamais vai ser chegar às vias de fato e tomar o imóvel do cara. Pode ser que aconteça? Pode, porque esse é a minha obrigação enquanto instituição, até porque o dinheiro que é meu, ele não é meu. O dinheiro que é meu, ele é de cada um dos 210 milhões de habitantes que o Brasil tem, porque a Caixa é 100% pública, então a gente tem uma responsabilidade com o dinheiro público. Claro. Todavia, você pode ter certeza que o nosso intuito é que isso jamais aconteça. Então, quando acontece, quando chega às vezes de fato, é porque não teve outra situação mesmo, tá? João, e as pessoas que têm, agora que você tocou nesse assunto, eu achei interessante, as pessoas às vezes têm medo, né? Quando ela tá passando por um momento difícil, questão de dívida e tudo. Mas a Caixa Econômica, o melhor é ela procurar a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica, então, ela tem várias ferramentas hoje que é para ajudar essas pessoas, né?
Com certeza, assim, ó, vou dar um dos exemplos para você. A gente teve a situação posta no Rio Grande do Sul no ano passado, assim como a gente teve uma situação aqui na capital do Mato Grosso, Cuiabá, né, com um decreto de calamidade em decorrência das chuvas. Das chuvas, né? Então a gente prorrogou todos os contratos por 6 meses, demos uma pausa estendida em todos os contratos. Porque as eventualidades da vida acontecem, né? Ou por catástrofe natural, ou por catástrofe pessoal, Sim, né? sim. Então, faleceu alguém da família, aconteceu uma situação de doença. Então, a gente tem várias situações que permitem a nós alongar o contrato, prorrogar o contrato, renegociar o contrato, usar o FGTS, dar uma pausa. Então, aquilo que é possível fazer, a gente faz. Então, a dica que eu dou é procure uma agência da Caixa, procure um gerente da Caixa, para que a gente possa realmente te ajudar a sair dessa situação e você não perder seu imóvel, continuar com ele, que esse é o nosso intuito. Então, Perfeito. isso, gente, vocês estão ouvindo isso então do João Henrique, é superintendente da Caixa Econômica. Então, ele está aqui dizendo para vocês: não fiquem com medo de procurar agência, de conversar com o seu gerente. Se você está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, a Caixa Econômica está pronta lá para continuar te ajudando. Isso é bem legal as pessoas saberem. E também ajuda as pessoas a não terem medo, né, João? Se ela tem a capacidade e ela pode conseguir financiar, ela tem que dar esse passo e sair ali do aluguel. É bem legal, achei bem interessante isso. Eu queria trazer um dado econômico, né, quando a gente fala de financiamento, que é importante, né? Agora, acabou de divulgar o dado da Economia Brasil, fechamento de março. O estado de Mato Grosso teve um crescimento, né? Acho que o governador deve ter falado isso, mas próximo de 6%, 5,8% do primeiro trimestre desse ano. Então a gente cresce mais que o PIB chinês, né, no estado de Mato Grosso, impulsionado pelo agro, pelo comércio, pela construção civil, pelas indústrias. Então, assim, é um conjunto de fatores, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um cenário, quando a gente olha para o estado do Mato Grosso, diferente do país, né? O segundo estado que mais cresceu 4%. Então a gente tem aí... Aqui é diferenciado o negócio. Aqui é diferente. Por que eu digo isso? Porque a gente tem, quando a gente olha na linha de longo prazo, um crescimento projetado para o estado muito grande, né? Dados da Fundação Dom Cabral dizem que o Mato Grosso ele continua crescendo até 2050, indo lá a 4,5 milhões de pessoas. E talvez seja um dos únicos estados do Brasil, se não o único, que de 2050 a 2100 continua crescendo e vai bater lá 6 milhões e meio de pessoas. Eu vi um dado do governo, da fundação mesmo, até 2070, se eu não estou enganado, que ele divulgou recentemente. Essa projeção é absurda. Isso é para o estado. Então isso mostra que a gente vai continuar crescendo o índice populacional em decorrência da nossa economia. E quando a gente olha, o que a pessoa que vem de fora ela precisa? Moradia. Além de moradia, saúde, educação, mas moradia é um dos pilares. Sem a gente tem Eu várias... acho que é o principal, João, porque assim, todos os empresários que a gente conversa em Mato Grosso, que está precisando captar a gente, a primeira coisa que ele precisa é de moradia. E modéstia à parte, a gente está andando bem o Estado, né? Nessa situação, Tenho a gente visto. tem acompanhado. E o déficit habitacional assim, é uma coisa que não chama atenção, né? O quanto que a gente precisa ainda ofertar nesse sentido, o quanto que Mato Grosso ele cresce, né, dessa forma, e isso é interessante. E aí, quando a gente olha para esse dado de crescimento, a gente olha para a oportunidade que a gente tem de ainda financiar muito imóvel em Mato Grosso. Por isso que a gente tem dito que isso é um trabalho a muitas mãos, tá? A gente precisa para financiar hoje, né? Do mutuário que queira financiar, isso a gente tem e vai ter muito. Só que hoje é uma parceria muito grande. Do município, né? Porque o município muitas vezes tem entrado com a doação da área. Sim. Tem entrado com um benefício tributário lá para construtor ir lá e construir, com chamamento público, com incentivo. Então isso é importantíssimo. A gente tem, contando do Estado hoje, com o governo do Estado, né? A gente tem uma parceria com o MTPAR, né? Que a gente gerencia um fundo. Né? O governo do Estado aportou recurso em nós e ele subsidia até R$20 mil por unidade do Minha Casa Minha Vida, né? É importante dizer isso. E isso tirou o peso do pró-soluto, que era aquela parte que o mutuário tinha que pagar e que as construtoras bancavam esse valor. Então isso saiu das costas do mutuário. E aí entra a Caixa com o valor de financiamento, na média de 70% do financiamento é Caixa, avaliando as pessoas e avalizando a liberação desse recurso. E o governo federal com o programa Minha Casa Minha Vida, que aí não tem nem o que falar, tudo aquilo que a gente falou aqui. De juros subsidiados. É um grande programa. Além do subsídio que ele dá, que é até 55 mil, que muitas vezes fica ali naquele meiuco ali entre 10 e 20 mil, que é o mesmo que o governo do estado dá, ele ainda entra subsidiando a taxa, que sem ela o programa não aconteceria. Esse boom de habitação que a gente tem não aconteceria. Então o estado ele vai crescer sim, ele vai precisar de muitas mãos e ele vai precisar da parceria de todos esses entes para continuar crescendo,
né? E eu tenho certeza que ele não vai parar. João, eu vou convidar você agora para a gente fazer uma pausinha aqui. Já tem mais de 40 minutos que a gente está conversando aqui. Ficaria 2 horas aqui direto aqui. Vamos fazer uma pausa de 5, lá. 10 minutinhos e a gente volta no próximo bloco falando dessa parceria aqui do Estado, o que a gente tem de parceria para apresentar para o pessoal. Bacana. Então voltamos aqui para mais um bloco com o João Henrique, superintendente da Caixa Econômica Federal. João, então vamos para a parte das parcerias. Você falou um pouco ali por cima que hoje a gente tem várias parcerias no Estado. Qual que é o modelo de parceria que a Caixa Econômica criou com o Estado de Mato Grosso? Isso foi algo único no Brasil ou já existe ou já existia? Como que é essa parceria Caixa e governo? A gente tem uma parceria hoje firmada com o governo do estado. Ela não é inédita, né? Então ela existe no estado de São Paulo, se eu não salvo engano, Casa Paulista, no Paraná como Casa Paraná, e aí, pelo que eu sei, aqui foi o terceiro lugar que foi colocada essa parceria. Atualmente o governo do estado ele depositou um montante considerável para a Caixa administrar e poder subsidiar uma parte do imóvel financiado. Como eu disse, a gente tinha sim, dentro do estado, por ser um estado que o valor agregado do imóvel é alto, porque o terreno ele costuma fugir um pouco da média padrão Brasil, então o valor do imóvel muitas vezes não cabia dentro do bolso completo do mutuário. Então faltava a entrada. Então essa parceria feita com o governo do estado, através do programa Ser Família Habitação, propiciou que a pessoa pudesse dar essa entrada, não pesasse no orçamento familiar dela e pudesse encorajá-la ainda mais a adquirir o imóvel. Então hoje, quando a gente pensa que um imóvel de R$200 mil, o MT Par vai entrar, o governo do estado através do MT Par, aqui gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Ener, presidente do MT Par, e obviamente para o governador do estado, Mauro Mendes, que tem chefiado e tem comandado esse programa, e a Virgínia, primeira-dama, a gente observa que a pessoa já não paga mais 200, ele paga 180. Aí entra o Minha Casa Minha Vida, subsidia mais 20, dá mais 160. A prefeitura também. A prefeitura tem entrado muitas vezes com a parceria de doar o terreno. Com a área, né? Muito importante. Então mais 10 mil. No final a pessoa financiou ali 140, 150 mil, com a taxa do Minha Casa Minha Vida aproximadamente 7% ao ano, na média, ele vai dar lá R$750 de prestação. E João, com esse subsídio que teve de vocês com o Estado, você acha que impactou mais diretamente na capital ou no interior de Mato Grosso? Você acha que teve uma expansão maior da habitação dentro do Estado depois dessa parceria? Assim, a gente tem habitação em todo o Estado, em todo o Estado. Mas o interior ele está tendo bastante impacto, porque as construtoras elas não tinham tanta coragem de muitas vezes ir para o interior, de absorver esse pró-soluto, porque era ela quem financiava esses 20 mil. E parcelava para o cara ali em 20 meses, R$1.000 por mês. Então, isso era um pouco complexo. Então, esse aporte propiciou que muitos issem lá. O próprio MT Par ele faz um chamamento para ver quais são as prefeituras que querem aderir ao programa e participar. Então, acho que está bem bacana. Eu cheguei aqui em julho, a gente teve uma primeira reunião na época com o Silvio do Sinduscom, logo após conversar com o governador, conversar com o Ener. Até uma história interessante, a gente contextualizar isso, que lá atrás, eu fui superintendente executivo aqui, e a gente estava entregando um faixa zero, um Minha Casa Minha Vida faixa zero, na Várzea Grande, e aí o Ener se aproximou, ele já era secretário do Estado na época, e falou assim, João, nós estamos pensando em fazer um programa assim, 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 e aí eu falei, cara, vai dar muito certo, Então foi ideia deles, obviamente, a gente deu algumas dicas, isso foi construído na época com o Eduardo, depois com o Rudinei, que são os nossos superintendentes de habitação hoje no Estado. Um abraço para o Eduardo e para o Rudinei, um grande abraço para vocês aí. E a gente, grandes profissionais da área de construção. E a gente conseguiu, o Estado, junto com a parceria da Caixa, conseguiu colocar o programa em pé. Então, quando eu cheguei aqui, conversei com o governador, conversei com o Ener, falei, a gente precisa fomentar ainda mais. Chamamos o Sinduscom para parceria, tenho ido em todos os eventos do Sinduscom e da Federação das Indústrias, falar dessa indústria a céu aberto, que é a habitação, para que ela não fique só nos grandes centros.
Né? A gente foi, né, assim, a gente foi entregar esses dias a possibilidade, né, o cadastro, o início de uma obra de 200 casas em Campos de Julho. Sim. Campos de Julho tem lá 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, assim. Eu não fiquei lá para ver, mas deve ter tido mais de 1.000 inscritos. A gente deve ter fechado demanda mínima. Então, assim... Tivemos 3.000 inscritos. Você tá entendendo? Então, a gente fechou a demanda mínima das 200 unidades que tinha lá. Então, potencial tem em todos os 4 cantos de Mato Grosso, na minha percepção. Mato Grosso, a gente sempre fala isso aqui. Mato Grosso, ele é diferenciado, igual a gente estava brincando no começo, e ele é muito rico, e tem seu interior muito rico, né? Então, pessoas que trabalham ali em grandes indústrias, fazendas, e realmente eu também tive essa percepção, não sei você também, Leandro, fomentou muito no interior de Mato Grosso. E essa parceria que vocês criaram realmente aumentou, na minha percepção, a vontade de nós, incorporadores, querermos estar no interior, porque diminuiu vários problemas, né? Entre eles, o preço do terreno, porque você tem ali uma parceria com a prefeitura que ela consegue trazer o terreno mais para a realidade do social do programa, né? E também essa parte da inadimplência, que diminuiu infinitamente. Então, juntando tudo isso, ficou sensacional. E lembra que eu disse assim que é um programa 4 mãos? Sim. Então você tem lá o mutuário que quer comprar, você tem a prefeitura que está entrando, fazendo a doação da área, que é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Então o prefeito ele tem um papel central nesse processo. Ele tem que ser o primeiro a querer, né? Ele tem que ser o primeiro a querer. Então ele tem um papel central quando Então, ele olha pro déficit da atenção, habitação. prefeitos do estado do Mato Grosso, você que não se atentou ainda, essa é uma informação muito importante, viu? Ele tem um papel central. Aí a gente tem o governo do estado, né, aportando recursos também em parceria, por meio da parceria que ele faz com o município, com a Caixa, né, do gerenciamento do programa. Aí ele tem o governo federal, com um grande programa Minha Casa Minha Vida, e a gente administrando tudo isso, avaliando as pessoas e fazendo o negócio, a mágica acontecer, por assim dizer. E o grande elo que junta tudo isso também são as construtoras, né? Foi a minha discussão que eu tive com o presidente da Federação das Indústrias, né? E com os representantes do Sinduscom, a necessidade da gente fortalecer as construtoras. Temos grandes construtoras vindo para Mato Grosso, que continuem vindo, é importante a vinda. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço demanda para todo mundo, mas a gente também precisa fortalecer as construtoras locais, né? Isso é importante porque isso concentra a renda aqui, né? Reinveste aqui. Então isso é importante para a gente. Sem dúvida. Igual eu falei, a gente está andando aí, a gente está vendo, é muito importante esse resultado que a gente está tendo. Eu não sei como é que é o resultado nas outras cidades que já tem esse sistema, mas com certeza eu acho que Mato Grosso é um case de sucesso para todo o país. Sem dúvida, parabéns a vocês aí da Caixa Econômica, a todos que participam disso. Sem dúvida, isso impacta demais na vida das pessoas. Isso a gente tem visto mesmo. João, passando ali por você, depois dessa parceria, houve um aumento significativo nessa parte de aumento de orçamento para o Mato Grosso? Como que ficou essa parte? A Caixa não trabalha com um orçamento específico dividido por estado. A gente tem um orçamento posto global, né, e a Caixa tem recorrentemente utilizado isso e ido além. Como eu disse, o ano passado a gente ultrapassou o percentual anterior, né, ainda 223 bilhões de recursos colocados em habitação, um crescimento de 15%. No estado isso não é diferente, né? Então, assim, esses dias a gente estava na entrega do empreendimento que estava, né, o Augusto, secretário nacional de habitação, representando o ministro Jardim Barbalho Filho, o ministro Fávaro estava lá também, ministro da Agricultura, governador Mauro Mendes, e eu disse em público e repito aqui, tantas casas quanto tiverem para ser financiadas no estado de Mato Grosso, não fiquem com receio, haverá recurso. E o Mauro falou, tantas casas quanto a Caixa quiser financiar, eu vou aportar recurso. Então, acho que isso é muito bom, esse é um ambiente que a gente tem. E o Augusto, secretário nacional de habitação, falou, quantas casas for necessário, nós vamos financiar e colocar recurso. A gente fica muito feliz em ouvir isso, né, Diogo? Tá muito alinhado, né? Tá todo mundo muito alinhado. E essa energia é muito boa, né? Então, assim, você falou, o Mauro se dispôs já a falar quantos precisar, eu tô dentro. E vocês da Caixa Econômica falou o quanto você precisar, eu também tô. Então, quer dizer que vai ter para todo mundo aí, se Deus quiser, por uns longos anos aí dentro do estado de Mato Grosso. João, e falando, a gente consegue falar um pouquinho de números, por exemplo, dentro desse ano, quanto que a Caixa Econômica já aportou em dinheiro mesmo para habitação dentro do estado? Assim, é milhões, é bilhões? Como que é esses números? E qual que é a pretensão da Caixa? Tem uma meta interna ou não tem? Ou você tem uma base do crescimento anterior, do ano anterior? Como que funciona essa parte sua da gestão ali de habitação no estado?
Nós estamos quase no meio do ano, Uhum. né? Eu já passei de 1 bilhão de aplicação. Né? Acho que é importante dizer isso quando a gente olha para a habitação do Estado. E o nosso objetivo, né, enquanto superintendência de rede, ou com superintendente de rede que representa o Estado, é ultrapassar a meta, o realizado do ano passado. Então, no ano passado, nós fizemos algo próximo de 2,5, 2,6 bi. Esse ano nós vamos ultrapassar esse valor, na minha expectativa, e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Tá? A gente tem como desafio alavancar a construção civil no Estado. Essa é uma das nossas premissas aqui e nós vamos chegar lá. Show de bola. Então a seta tá para cima, né? A seta tá para cima, com Ficamos certeza. muito felizes com isso. João, queria aqui agradecer demais a sua presença, cara. Eu sei que a sua agenda é muito corrida aí. Estar com a gente aqui compartilhando todo o seu conhecimento para nossos públicos, nossos telespectadores, é muito importante. Te agradeço demais. Antes da gente encerrar, porém, eu queria que você desse aí uma última explicação para que a gente pudesse ajudar aí quem está nos assistindo. Um conselho, uma uma mensagem. Para uma pessoa que não conseguiu ainda conquistar seu primeiro imóvel, mas que ela quer. O que você poderia deixar de mensagem para ajudar esse cenário? Eu acho que a gente, primeiro, eu gostaria de dizer que a Caixa, ela cumpre seu papel, né? A gente tem o nosso presidente hoje, é o Carlos Vieira, funcionário de carreira, um profissional fantástico. O nosso vice-presidente de pessoas é o Adriano Matias. E eles têm trabalhado, acho que o corpo diretor da Caixa tem trabalhado incansavelmente, né, para que a Caixa ela atinja o seu objetivo, que é transformar a vida de todos os brasileiros. Isso desce até o nível do nosso técnico bancário lá em cada uma das agências. Isso posto, eu acho que para o mutuário, para aquele que quer adquirir a sua casa, eu acho que é se organizar financeiramente para isso, né? Ter um nome limpo, acho que esse é o primeiro requisito, tá? Procure uma agência da Caixa, acho que é importante abrir uma conta, procurar fazer uma reserva, né? Não é que nós vamos usar a tua reserva, não, muito pelo contrário, assim, com os programas que a gente tem hoje, muito provavelmente nós não vamos usar R$1 do dinheiro que você colocou como reserva. Criar um relacionamento ali, Mas né, isso João? cria um relacionamento com a instituição financeira, isso propicia a essa pessoa, assim que ela comprar um imóvel, muitas vezes pagar as taxas relacionadas ao financiamento, um cartório, uma prefeitura, ou muitas vezes ele conseguir mudar com o mínimo necessário, né, para mobiliar aquela casa. Então, a dica que eu dou para a pessoa é justamente essa: se programe, né? E não há necessidade de grandes programações, vamos programar há anos. Não, cara, se organize só um pouquinho financeiramente. Como eu disse hoje, na média, a pessoa está comprando um imóvel de R$200 mil, com uma prestação de aproximadamente R$780 na média. Então, dá para comprar. Bom demais, hein? Né? Tá, Não assim, tem nós nem estamos preço num de aluguel momento- nesse valor. Nós estamos no momento propício para isso. Aproveita tá? o momento, viu, E gente? contem muito com a Caixa Econômica, né? Eu acho que essa fala eu gostaria de deixar. A gente é o banco da habitação, mas acima de tudo, a gente é o banco que tem a missão de transformar a vida de todos os brasileiros. E eu acho que isso a gente faz todos os dias, tá bom? Contem muito comigo, contem muito com todo o time de Mato Grosso. Né? É um time gigantesco, as É um pessoas não time. sabem ali, ó, o bastidores que é a Caixa Econômica, né? As pessoas acham que é só agência, e não é, né? Tem Nós que estamos engenheiros, ali, a gente especialistas, sabe o uma quanto- série de gente. Tem todo um trabalho por trás. Eu me sinto muito honrado de estar presente hoje aqui num podcast de Mato Grosso, falando para Mato Grosso, representando uma grande equipe da Caixa aqui em Mato Grosso. A honra é toda nossa, João. E para provar isso, todos os convidados que aqui passaram nesse podcast de Habitação em Pauta, a gente deixa uma lembrancinha. Pode trazer aqui. Porque, João, Opa, qual que é presente é comigo. o objetivo dessa lembrancinha? Às vezes nós aqui, a gente fica tanto ali correndo atrás para conquistar o sonho das pessoas de ter uma casa que... Pode abrir, abrir? João. Pode abrir? Pode É. abrir, fica à vontade. Hoje é a sua vez, João Henrique. E aí, hoje é sua vez de ganhar uma Rapaz, casa. Hoje você ganhou uma... Deixa eu virar aqui para as pessoas verem aqui, ó. Rapaz. O João, que está acostumado a entregar casa para muita gente, hoje está recebendo uma casa aí, ó. Então tá recebendo lá. Eu, João, participei do podcast. Like para cima. Aí sim. Obrigado. Que isso, João. Então foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por essa... Porque né, o João aí é um superintendente de rede, então tem diversos compromissos. Todas as vezes que a gente vê o João, ele tá correndo, ele tem coisa para fazer. E ele, na hora, topou esse bate-papo com a gente. Fico muito feliz. Acredito que vai acrescentar muito para as pessoas que entenderem um pouco mais de habitação do nosso estado. Então, obrigado mais uma vez por essa participação. E você é sempre muito bem-vindo aqui
para conversar com a gente. Muito obrigado, João, pela sua presença. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, João. Um abraço. Gente, você que acompanhou a gente, segue o nosso canal lá, compartilha. Nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.